Olá! Nessa aula bônus você vai entender o que é o bloqueio de renderização de CSS e como que você corrige esse problema. Na verdade é bem simples e infelizmente o Lightspeed Cache não consegue resolver completamente esse problema, então nós vamos usar um plugin adicional para conseguir corrigir isso, beleza? Então vamos lá, passo a passo, acompanha comigo na tela. Primeiro de tudo, qual é que é esse problema? Quando você entrar no Lighthouse, você vai ter aqui Eliminate Render Blocking Research, ou seja, existem recursos que estão bloqueando a renderização da página. E isso está ocasionando em mais de meio segundo de atraso no tempo de carregamento, beleza? A gente vai ver como que a gente vai corrigir isso aqui. Primeiro de tudo, tem um arquivo jQuery aqui e tem um arquivo frontend.min.css. Esses dois arquivos aqui são nossos causadores desse bloqueio de renderização, ok? Vamos lá, acompanha comigo. Como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, você vai vir aqui no seu site WordPress, você vai vir aqui em plugins, você vai clicar aqui em adicionar plugin e você vai procurar por este plugin aqui chamado Debloat. Ele faz outras otimizações, mas a gente vai abordar aqui especificamente somente uma otimização. E eu vou te explicar o que isso aqui vai fazer. Isso aqui é mágico. Deixa eu fazer um teste novo aqui. Deixa eu pegar só o endereço do site, colocar aqui no teste, para que a gente possa ver um antes e um depois, para ficar mais fácil de entender o que esse plugin vai fazer, beleza? Então, enquanto executa o teste, vamos lá pro Debloat. Aonde vai ficar a configuração do Debloat, Daniel? Vai vir aqui em configurações, vai vir em Debloat Optimize, aqui embaixo. E aqui é muito simples, você vai clicar em Fix Render Blocking CSS. Um único clique vai resolver o problema. Inline Optimize CSS, Inline Google Fonts CSS, eu vou desmarcar. Minify CSS eu vou desmarcar. E aqui tem Plugin Integrations, tá? Vou deixar marcado o Elementor, que eu estou usando o Elementor nesse caso. E eu vou desmarcar Optimize Google Fonts. Feito isso, pessoal, vou clicar em Salvar Alterações. E agora, vou clicar em Empty All Cache. Voltar a opções, limpar o cache do Lightspeed Cache. Feito isso, tá resolvido o problema. Então, se eu voltar aqui, testar novamente, eu preciso olhar se o site não quebrou. Isso é muito importante. E eu vou testar novamente com o Lighthouse, para você ver que o problema simplesmente desapareceu. Esse problema aqui vai simplesmente sumir ou vai permanecer somente para o jQuery, porque nós estamos focando aqui especificamente em CSS, beleza? Então, voltando aqui no Speed Vitals, tá demorando um pouquinho a carregar, tá demorando bastante, na verdade. Vamos ver aqui no Lighthouse, então, se vai melhorar também o LCP, tá? Nosso LCP aqui está em 7.1, então vamos ver como que vai ficar utilizando aqui o... Vocês podem ver, sumiu o problema ali de bloqueio de renderização. Porém, ele quebrou o site. Em alguns momentos aqui ele quebrou o site. A gente vai olhar se esse site realmente está quebrado em uma aba anônima. Caso esse site realmente quebrou, qual é que é o problema, pessoal? O problema é que a gente está usando aqui duas técnicas diferentes de otimização. Então, quando a gente vai usar o Debloat, a gente não precisa utilizar o Lightspeed Cache para CSS. Sim, não precisa. Então, eu vou voltar aqui no Lightspeed Cache. E eu vou desativar todas essas opções aqui. Tudo isso aqui eu vou deixar desativado, deixar só o swap ali no final, salvar alterações, limpar tudo, vou voltar aqui e vou testar novamente esse site para ver se agora não está mais quebrado. Como você pode ver, o site não está mais quebrado e ele também está incrivelmente mais rápido. Vamos voltar aqui no Lighthouse 7.1, vamos fazer um teste novo agora com essa configuração utilizando o Debloat para otimização de CSS, beleza? E aqui temos também marcado aqui a parte de JavaScript. Lembrando, esse jQuery que a gente está olhando ali, por que ele está causando bloqueio de renderização? Porque ele está aqui nas exclusões, foi uma aula anterior que nós falamos sobre isso, beleza? E ele é necessário aqui, com o Lightspeed Cache ele é necessário. E agora temos aqui 7.9, aumentou um pouquinho, Total Blocking Time diminuiu, como você pode ver, está em 180, o LCP aumentou um pouquinho no primeiro teste. Aqui ainda tem algumas coisas de imagem para resolver, então otimização de imagens precisam ser feitas e também a questão do LCP. O que a gente vai fazer agora? Vamos melhorar um pouco então a performance desse site aqui, melhorando também esse lazy load aqui dessa imagem. Essa imagem aqui é um slider que está sem lazy load. Vamos lá. Para fazer isso, eu vou editar aqui com o Elementor. E eu vou mexer aqui nesse slider específico. Então vamos nas configurações. Media Type eu vou colocar imagem. Resolução aqui completo. E eu vou atualizar. Por que eu estou tirando a opção de imagem de fundo e colocando como imagem?
Porque lembra lá aquela aula que a gente falou sobre a configuração do Elementor para usar lazy load de imagens de fundo? Pois é, a gente não quer isso aplicado aqui para essa imagem de banner, tá? Por isso que eu fiz essa modificação. Aqui no Lightspeed Cache, a gente vai limpar tudo. Vamos voltar aqui, testar de novo a página. Isso é específico desse plugin Royal Elementor Add-ons. E a gente vai fazer um teste novo de performance. Então, para corrigir esse problema, simplesmente você vai vir aqui e vai utilizar somente o debloat para otimização de CSS. Essas duas opções aqui. Não recomendo que você ative essa opção de baixo. Vai otimizar mais? Vai. Mas lembra aquele problema de estar identificando cada CSS que quebrava o site? Vai acontecer a mesma coisa aqui, beleza? Então, vamos fazer nosso teste aqui do Lighthouse para verificar o que está acontecendo com o site, comportamento do site. Tem algumas coisas aqui que a gente já vai ver na próxima aula, como que a gente vai fazer para corrigir, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.